Vivemos acostumados. Distraídos, não percebemos isso. Por isso, quando você decidir mudar uma peça interior por dia, o sucesso do que você quer é totalmente garantido. O que significa isso? Veja, muitas palavras estão banalizadas, como, por exemplo, procrastinação. Existem pessoas que assumem e batem no peito. Eu procrastino. Eu sou um grande procrastinador. Eu estou sempre procrastinando. Mas uma hora eu mudo. Verbaliza isso com muita frequência e isso acaba virando um hábito como o bom dia, como o oi, tudo bom. Então, nós precisamos perceber mais o que acontece com a gente para que a gente entenda minimamente o que está acontecendo. Na verdade, a procrastinação, ela só acontece porque nós não gostamos de fazer determinadas coisas. Procrastinamos porque não gostamos de parte burocrática, não gostamos de fazer coisas que não dá um prazer imediato, entende? Então a gente deixa para depois. Acontece que trazer para a consciência não significa que você vá fazer. E isso tanto é verdade que a gente sabe que precisa fazer exercício físico, uma vez que o corpo físico precisa se exercitar, e não é apenas por uma questão de saúde, é porque nós precisamos realmente fazer para que nós possamos manter a saúde do nosso corpo em alta. E, no entanto, nós não fazemos e nos distraímos com outras coisas, e isso é uma coisa que acaba com tudo aquilo que a gente se programa para fazer. Um outro exemplo é quando você compra um curso. Você tem consciência de que aquele curso vai ser importante para a sua evolução na carreira, que ele vai ser importante, que ele vai te ajudar em alguns pontos. E, no entanto, você compra o curso e você não faz, porque você acaba se distraindo com uma série nova na Netflix. Como ele te dá prazer e não vai te colocar em ação, logo você prefere assistir, então, a série da Netflix, horas essa que você poderia estar fazendo o curso que vai aprimorar a sua carreira. Detalhe. Na carreira você quer crescer, na carreira você quer ser melhor, você decide isso para sua vida. Só que essa decisão ela está apenas no mental, porque ela está no campo dos desejos, no campo do que você gostaria que acontecesse. Logo, você acaba não fazendo, porque você acredita que é um procrastinador, dá uma certa risada e faz isso depois. Ou seja, quando nós precisamos levar mais a sério a nossa vida. Patrícia, mas o que você quer dizer com distração, consciência? Vamos lá. A distração é uma coisa que a gente precisa entender bem isso, tá? A distração é uma das travas mais significativas que emperram a nossa caminhada evolutiva. Isso significa que temos consciência de muitas coisas, mas não conseguimos fazer grande parte delas. Pode reparar, vamos lá. Porque temos consciência de muitas coisas e não conseguimos fazer quase nada. Dos exemplos que eu dei agora, por exemplo. Por que procrastinamos, já que a palavra está tão banalizada? Ora, seria uma dedução óbvia, não? A procrastinação. Eu não faço porque procrastino. Tudo bem? Agora, por que você procrastina é o ponto. Porém, se pensarmos por esse viés da procrastinação, então nos distraímos nos prazeres a curto prazo, fugindo daquilo que entendemos como burocrático, chato, entediante e assim por diante. Porém, distraídos com tudo aquilo que não contribui com a nossa evolução do que precisamos fazer. Daquilo que julgamos ruim ou cansativo, ou seja, é chato, faço depois, então eu vou. Ou seja, não tem uma disposição para fazer o que a gente precisa fazer, logo porque não é simplesmente porque nós procrastinamos ou deixo para depois. Porque o deixo para depois, ele é substituído por uma outra coisa que você vai fazer. E que, por consequência, vai ser feito em cima de uma coisa que não precisa ser feito agora. É a mesma coisa que você sabe que precisa entregar um relatório, precisa fazer um TCC, precisa fazer alguma coisa que precisa entregar, que você tem um prazo, ou que é muito importante para você. E aí você decide, então, varrer uma sala, assistir o Netflix, você decide tomar um café com os amigos, faço depois. Ou seja, você substitui, ou seja, você se distrai com outras coisas, a não ser com aquilo que de fato você precisa fazer. Deu para entender? Que você julga chato ou não, talvez isso não esteja no campo da sua consciência naquele primeiro momento.
Ou seja, daquilo que julgamos chato, cansativo, como eu falei, não fazemos e nos frustramos por isso. O pior é que nos chega no final do dia, ou quando a gente é cobrado, ou quando o prazo acaba, a gente fica pé da vida com a gente mesmo. E a gente se frustra demais. Mas, Patrícia, o que afinal de contas é estar distraído? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Passar o dia mal porque seu chefe não te dá um bom dia. Viver frustrado porque a empresa não te reconhece. Viver reclamando da empresa e nada fazer para mudar. Viver desejando ser desafiado para crescer na empresa e se desengaja porque ninguém te ajuda. Vive um relacionamento infeliz, mas afinal de contas é melhor viver isso do que nada. Ou se separar dá trabalho demais. Ou recomeçar é um saco. Não, tá bom assim. Acredita que dá trabalho mudar de carreira e de relação, não aceitando o fim dos ciclos por preguiça ou medo de virar o jogo? Então, prefere viver na mediocridade humana. As doenças que chegam, acredita que só acontecem porque é assim mesmo, afinal faz parte, ou seja, se desliga das causas e se acostuma com seus efeitos. Se habituou a falar mal das pessoas e intrigas é algo que te deixa animado, e assim tantos outros exemplos que existem por aí. Então eu te pergunto, que peça interior você poderia hoje mudar? O que você decidiria mudar? Com que você está se distraindo que não está fazendo o que precisa de fato ser feito? Vamos pensar. É importante, quando a gente fala muito da consciência, nós precisamos entender algumas etapas desse aprendizado. E é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje como uma mini aula dessa questão da consciência, de uma forma talvez não tão dita por aí, porque nós precisamos entender esses pontos que acontecem com a gente. Porque nem tudo está ligado somente em uma consciência. Já foi provado aqui que muitas coisas sabemos que precisamos fazer, mas nós não fazemos. Ou seja, eu tenho consciência de que eu preciso, mas eu não faço. Então, nem sempre a consciência significa que vá me mover a algo, entende? Quando existe uma incompetência, ou seja, não é um incompetente no sentido pejorativo, de você se sentir mal, levar isso para o estômago, enfim, não. Quando a gente fala de uma incompetência, é porque não existe uma competência em fazer alguma coisa, tá certo? Logo, nós somos incompetentes. Então, quando nós estamos na incompetência inconsciente, significa que a gente desconhece o que acontece com a gente e com a existência daquilo que está acontecendo à nossa volta. É tipo assim, ó, você não sabe que não sabe. Tipo isso, deu para entender? Depois, existe a parte da incompetência consciente. O que significa isso? A incompetência consciente é mais ou menos assim. Agora você sabe que precisa fazer uma determinada tarefa. Você também sabe que não sabe. Tipo isso, realmente sobre ela. E existe a incompetência inconsciente, que é mais ou menos assim. Agora você sabe que a tarefa existe, ou seja, você sabe o que precisa fazer. Mas você também já sabe que não sabe realmente nada sobre ela. Você fica ali, meio perdido. Você só vai passar para a próxima etapa, que seria a competência consciente, se houver um interesse muito grande de você realmente querer passar para a próxima etapa, que é essa da consciência competente. O que significa? Aqui você vai manter mais o foco de atenção voltado para o que de fato você aprendeu, para o que de fato você precisa fazer, para você poder realizar. Isso muitas vezes acontece de forma muito forçosa, é quando a gente já deixou de fazer por vários dias, vários meses e agora você precisa fazer. É meio que uma competência consciente. Só que nós podemos fazer isso sem tanta pressão. Nós podemos fazer isso quando a gente decide, ou seja, quando a gente realmente quer fazer. Deu para entender? E aí tem aquela que também é a competência inconsciente. Essa é uma das melhores. Por quê? Porque agora você já fez tanto, você já repetiu tanto, que você automatizou o processo de uma forma que agora a sua tarefa ela ganhou o status de inconsciente, ou seja, você faz agora no automático, mas de forma positiva. Por isso que no início nós precisamos nos colocarmos em uma posição consciente
forçosa para que a gente realmente comece a automatizar aquilo. É uma reprogramação, de fato. Entende agora? Por quê? Para que você entenda o que de fato precisa fazer, você não basta somente você estar consciente, você precisa ter disposição, você precisa querer para fazer alguma coisa acontecer. Caso contrário, você não vai fazer. É como você ir para a academia, mesmo que você não esteja com vontade. Então, você vai forçar uma situação, não porque isso vai te fazer mal, mas é porque você precisa agora acostumar o seu corpo de uma forma adequada. Veja, o passo anterior nós acostumamos o nosso corpo a não fazer nada, ficar paradinho, a gostar de não fazer nada. O nosso cérebro está dizendo, olha, tá certo, você está descansando, é isso aí. Mas agora, você precisa reprogramar isso. E isso gera um desconforto. Óbvio, você está indo fazendo uma coisa que você não gosta. Caminhar, fazer exercício, andar de bicicleta. Isso tudo cansa no primeiro momento. Mas pode reparar, conforme você vai fazendo, isso vai te dando uma adrenalina, você vai se sentindo melhor. Ou seja, até você levantar do sofá e ir, você demora tipo 3 horas para uma decisão. Mas na hora que você está fazendo, isso te reanima. E aí você começa a fazer. Num dado momento, o corpo já começa a pedir esse exercício e você fica cansado de ficar parado. Deu para entender? Assim é com o músculo da mente, com as coisas que nós precisamos fazer no cotidiano. E eu tô dando um exemplo de um exercício físico aqui para a gente poder usar isso como uma metáfora. Mas para isso serve para tudo que nós precisamos fazer, ok? Então, veja se cabe refletir. Pega esses passos e veja com que você está se distraindo. Quais são as distrações que está tirando você realmente do foco? E se realmente você acha que tem consciência de se acha isso bonito e não está fazendo nada para mudar. Mas antes, entenda que mal tudo isso está fazendo você. O que pode estar prejudicando ou o que vai te prejudicar no futuro se isso você não fizer hoje. Se você continuar com os velhos hábitos que não estão te ajudando. É trazer não somente para a consciência, mas na sequência pensar o que eu posso fazer para mudar isso a partir de hoje. Eu hoje estou tendo atitudes que estão me levando para caminhos indesejáveis ou as minhas atitudes estão caminhando para o trajeto do desejável, daquilo que eu quero de fato? Ou seja, percebe? Você tem uma consciência do que precisa fazer, tenha consciência do que não está fazendo, logo você vai se colocar numa ação consciente do que de fato precisa fazer para que você realmente tenha atitudes melhores e mais sadias, ok? Se esse podcast fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações, comente, é muito rico os seus comentários, me ajuda muito, inclusive se você quiser fazer perguntas, eu farei aqui um podcast especialmente com a sua pergunta, te respondendo. Um forte abraço e até o próximo podcast.